Lucas 6, do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, sobre a areia sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, fala conosco. Te agradecemos por esse tempo, pela comunhão, por tantos visitantes que nos honram com suas presenças. Pai, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações de maneira clara, poderosa, transformadora, que nós sejamos exortados, encorajados pelo Senhor e por sua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, luz é igual responsabilidade, conhecimento é igual responsabilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque na proporção que Deus vai derramando sobre nós, e eu estou me referindo especificamente à palavra, ao que Deus tem derramado sobre nós nesta igreja. Ninguém pode aqui negar, dizer, a esperança é uma igreja onde não tem palavra. Vocês podem dizer se os pastores precisam melhorar, os pregadores precisam melhorar. Pronto, tá ok, a gente precisa melhorar, a gente precisa ler mais Bíblia, a gente precisa jejuar, um monte de coisa, melhorar. Agora, dizer que vocês não estão sendo supridos e alimentados pela palavra, pelo menos no tempo que temos aqui, pela manhã, aos domingos, nos grupos pequenos, isso ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer. Deus tem nos dado a palavra. Cada mensagem, eu fico pensando, o que a gente vai fazer com o que a gente ouviu? Por exemplo, a mensagem que nós ouvimos hoje do pastor Cristiano, baseada em João capítulo 3, versículo 8, que o Espírito Santo é soberano. Falou sobre a soberania do Espírito Santo, que sopra onde quer, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Irmão, chega em casa amanhã, pega a mensagem que você ouviu pela manhã, que você ouviu, perceba que nessas palavras, nessas mensagens, tem princípios de Deus que, se você praticar, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Diante do que a gente ouviu aqui, eu fico pensando, o que a gente vai fazer com isso? A gente pode ser um tipo de terreno, Jesus até fala sobre ele, que se empolga, que se alegra. Uau, que mensagem! Não é isso que a gente fala? Que palavra de Deus! A gente celebra, a gente aplaude, isso é maravilhoso. A resposta da igreja ao pregador, a mensagem, isso é maravilhoso. Mas e daí? O que a gente tem feito com o que de Deus temos recebido? E eu estou falando de conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Eu estou falando de conhecimento da palavra. E aí eu posso estender as suas devocionais, as suas leituras bíblicas, pessoal, individual, feitas na sua casa, feitas no aplicativo do seu celular, que às vezes você abre quando você está ali na sala de espera, numa clínica, no banco, e aí você está lendo as escrituras, e aí você está conhecendo. Isso não é algo que a gente pode relativizar ou
atribuir um status comum. Não é, isso é muito sério. Isso é muito sério. A quem é dado, a quem muito é dado, muito é cobrado. O conhecimento gera responsabilidade, ou pelo menos deveria gerar responsabilidade. O Sermão da Montanha é de todos disparado o mais conhecido sermão de Cristo Jesus. E a gente lê, quer ver? Olha aí, Mateus 5, só para a gente dar umas pinceladas aí no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, eu vou abrir o texto bíblico aqui também, para eu poder fazer as escolhas, e aí você vai projetando, Júlia, por favor. Mateus capítulo 5, olha o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, felizes esse tipo de gente que reconhece que precisa de Deus. Humildes de espírito aqui, o entendimento é gente que precisa, gente que sabe, que necessita de Deus. Felizes os pobres de espírito, os quebrantados de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, os mansos. Isso aqui tem muito a ver com gentileza também. Depois você estuda um pouquinho sobre isso. Ser gentil. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E aí vai, tantos ensinamentos extraordinários do Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E aí vem tantos ensinamentos lindos do Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa que levem também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Isso é o sermão da montanha, irmãos. O sermão da montanha, Vivian dizia, é o coração do evangelho. Qualquer cristão que lê o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ler, estudar e praticar, ele será um cristão essencialmente e radicalmente cristão. Tente aplicar o sermão da montanha à sua vida, aos seus relacionamentos, à sua vida espiritual. Tente para você ver que tipo de cristão você se torna. Jesus encerra o sermão da montanha com essa parábola, falando: olha, de que adianta vocês ouvirem, ou se achegarem a mim, vocês escutam a minha palavra, e aí vocês não praticam, vocês não operacionalizam isso. Isso é uma das marcas tremendas da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica multiplicava, operacionalizava. E a Paulo, escrevendo da igreja de Tessalônica, diz assim: olha, eu agradeço a Deus
pela operosidade da vossa fé. E quando você lê a carta de Paulo a Tessalônica, não tem um registro de milagre. Operacionalização da fé, a prática do Evangelho, é o que Paulo está dizendo, a ponto deles abrirem mão dos seus ídolos e se converterem ao Deus vivo. Aí nós encontramos isso, uma igreja que não só operacionalizava em sua vida a palavra, mas repercutia essa palavra em toda a Macedônia. Quando a gente chega depois de Tessalônica, Paulo planta a igreja de Bereia. Aí o texto Lucas vai dizer que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Imagina, eles examinavam as escrituras e eram ávidos pela palavra. O que adianta a gente ver de domingo a domingo, abrir as escrituras de segunda a segunda, se a gente não praticar isso na vida da gente? E aí, superlota os gabinetes pastorais, superlota as clínicas de tratamento. Irmãos, não é que eu estou dizendo também que se a gente praticar a palavra, a gente vai ficar livre de todo sofrimento. É que muita coisa na vida da gente é fruto do não praticar a palavra, do desprezo à palavra que a gente dá. Quando eu leio a Bíblia assim, por exemplo, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O que eu faço como marido em relação a isso tudo? Quando você, mulher, lê o texto bíblico que está lá na Bíblia, assim, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Quando você lê a Bíblia, lá em Tiago capítulo 1, 19, que diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha, se você controlar essas áreas da sua vida, imagina se você encontrar domínio próprio, sabedoria na fala, no que você escuta e no que você sente. Imagina que tipo de cristão você seria. Então, qual é o problema nosso? Olha só, os dois grupos apresentados por Jesus têm algumas semelhanças. Por exemplo, todos se achegavam a Cristo. Vamos ler o texto? Volta lá para Lucas. Lucas capítulo 6. Olha para você ver. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais, e não fazeis o que eu vos mando? Olha, que coisa dura, né? Por que vocês me chamam Senhor, 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 e vocês não me obedecem? Não me obedecem. Que adianta de ficar aqui gritando, se expressando, ou delirando, ou eufóricos, empolgados, e não há nenhuma outra forma de se expressar amor a Deus senão pela obediência. E Jesus vai dizer isso: aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que os observa, aquele que os pratica, estes são os que de fato me amam. Expressar a Deus: eu te amo, Jesus. Viu, Nicodemos? Ó mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus ficou empolgado. Sabe o que acontece? Nós vivemos uma fé, nós vivemos um evangelho assim. A gente quer um Jesus para curtir, não um Jesus para obedecer. A gente quer um evangelho para a gente curtir, igual a gente curte as postagens do Instagram. Mas a pessoa nem lê, clica. E todo mundo fica correndo atrás da quantidade de cliques. A gente quer um Jesus para curtir, a gente não quer um Jesus para obedecer. E a fé cristã é isso. O evangelho é a obediência. Aí João diz assim, Tiago fala, por exemplo, de que adianta chegar um pobre na sua casa, bater a sua porta, e aí você abre a porta e ele diz: eu estou com fome. Aí o que você faz? Deus te abençoe. Oração do fariseu. Eu vejo umas coisas. Eu acho que eu já falei que o irmão
Alguém estava precisando de uma cadeira de roda. Meu irmão botou do grupo, ora pelo irmão. Não, pensa só. Você descobre que alguém está precisando de uma cadeira de roda. Você já pode imaginar a vida dessas pessoas, está precisando de uma cadeira de roda. E aí o que você faz? Papai do céu, ai Deus. Não. Para eu não crer num Deus carrasco, sabe? Um Deus punitivo, irado, nervoso, um pai nervoso, eu preciso crer na face, eu falo que de um Deus alegre, né? Um Deus que dá a risada da gente. Você chega no Deus, sim, meu filho, dá uma cadeira de roda para a pessoa. Não. Eu não tenho dinheiro. Você tem pessoas que você conhece que tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Você tem como fazer um bolo. Eu falei aqui uma vez pela manhã. Generosidade com mão alheia é fácil. A gente nunca teve nenhum projeto. Eu falo isso com alegria. A gente nunca teve nenhum projeto aqui na igreja de generosidade que a gente primeiro entrasse nesse projeto e a igreja tirar do caixa. Vocês não ficam achando que a gente faz, que a gente ajuda pessoas com as mãos, apenas com as mãos de vocês. A igreja entra com as mãos, nós entramos com as nossas mãos e ajudamos. Agora imagine, que evangelho é esse? E Tiago fala sobre isso. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que chega no espelho e vê. Isso é um auto-engano. A gente está vendo. Tiago vai dizer que é um auto-engano. Você olha no espelho e vê a sua imagem, depois você se esquece. Aí você volta de novo para ver. Mulher não, os homens metrosexuais. Não é só a mulher que vai para o espelho no banheiro, não. Os homens, de vez em quando eu chego ali, os homens vão estar lá. Vai que seja dele, vai devagar que o santo é de limpar. Aí, oh Jesus, tem misericórdia. Você esquece da imagem. É um auto-engano. A gente está, até quando a gente vai enganar a gente mesmo? Então assim, no texto está dizendo, o que adianta vocês? Senhor, e vocês não fazem o que eu mando. Vocês estão aqui só para curtir Jesus, curtir uma boa mensagem. O que você vai fazer com isso aqui? Aí a gente fica com um monte de mazelas, de crises e conflitos nas relações. Eu fico pensando, a nossa igreja, de vez em quando tem umas coisas da nossa igreja que dá vontade de sorrir. Sorrir, irmão. Se eu fosse contar para vocês as coisas. O negócio é feio. Eu falei, meu Jesus, onde está a palavra? E aí, no versículo 47, todo aquele que vem a mim, então, os dois grupos se achegam a Cristo. Tanto os que praticam como os que não praticam. E daí, resolve a parada se achegar a Cristo? Não necessariamente. Porque muitos se achegam a Cristo com as mais diversas motivações. E Jesus sabia disso. Uma vez a multidão saiu atrás de Cristo, né? Depois da multiplicação dos pães. E Jesus se ausentou a multidão. Cadê Jesus? Jesus. E foi a multidão. Jesus olhou para eles e disse assim: eu sei porque vocês me procuram. Eu sei porque vocês me buscam. Vocês comeram dos pães e dos peixes da multiplicação? Estão com fome? O que vocês querem de novo? Pães e peixes novamente. Jesus sabe da motivação da gente. Aqui está a igreja cheia. Aqui tem motivações das mais diferentes. A chegar-se a Cristo não é o suficiente. Tem igrejas superlotadas. Eu tenho dito para os irmãos, não confundam adesão com conversão. O movimento evangélico brasileiro é um movimento de adesão. Nós estamos caminhando para superar o catolicismo. Eu estou falando sério. Isso é estatística. A gente está crescendo. E daí? O movimento evangélico protestando. E daí, mano? Está todo mundo se achegando. O texto está dizendo: todo aquele que vem a mim. Mas
coisa em comum. Não só ouvem as minhas palavras, 2 grupos escutam a palavra. Irmãos, hoje aí tem Bíblia em todo canto, palavra em todo canto, palavra no celular, tem palavra em todo, a palavra está em todos os cantos, em televisão, em redes sociais. Hoje vocês vieram aqui pela manhã, vocês ouviram os professores nas classes bíblicas, ouviram o pastor Cristiano e a mim. Agora, deixa eu dizer para vocês, eu não estou enganado não. Antes de vocês chegarem aqui, durante a semana, vocês ouviram umas dezenas de pregadores, dos mais loucos, absurdos, os caras bons, os caras malucos. E às vezes não tem a escolha. Isso me preocupa, presta atenção. Uma das coisas que me preocupa é essa tamanha exposição sem a fundamentação doutrinária. É um monte de gente exposto a uma quantidade absurda de enganos e distorções e heresias e tudo lá fora. Augusto Nicodemos disse que o dia o irmão chegou para ele e falou assim: tem 2 pastores que eu amo. Augusto contando, Daí Augusto Nicodemos, tem 2 pastores que eu amo. Um é o Senhor e o outro é de nascer. Aí ele falou: difícil, sério, que façanha, não consegue discernir. Aí vocês, irmão, às vezes assim, aí vocês falam assim, mas isso é um controle institucional. Eu chamo isso de cuidado. Às vezes a gente tem que dizer que vai devagar nessa exposição sua. Você não tem fundamentação doutrinária, identificação doutrinária e conhecimento bíblico para se expor a tanta gente na internet. Aí o coach vira um pregador por excelência, e aí vocês escutam tantas barbáries. E aí vocês chegam aqui domingo. Você está pensando que pastorear e pregar hoje é uma atividade simples? Não é. E vocês ouviram essas mensagens aqui, e amanhã vocês lá no Instagram, não é que eu não lembro do negócio, Reels, o que mais? Stories, que estreia tudo lá nas redes sociais. Vocês vão ouvir um tanto de gente. Meu Deus, a nossa vulnerabilidade é um negócio maluco. E aí quando os pastores dizem para vocês, vão devagar, vocês viram para a gente e falam assim, isso é controle. Eu chamo de cuidado doutrinário. É por isso que a gente tem que se virar. A gente tem que transcender aos domingos. A gente precisa de classe, a gente precisa de grupo pequeno, a gente precisa de um aprofundamento bíblico, porque a exposição é grande, a vulnerabilidade nossa também é grande. Muita gente analfabeta, biblicamente falando. Você manda ler, abra a Bíblia em Abacuque, ele confunde com o Facebook. Ele não sabe, tem um livro chamado Abacuque, Amós, fala o nome aí simbolicado aí, Sofonias. Abra a Bíblia em Sofonias e nada, irmão. 10 segundos para vocês abrirem a Bíblia em Sofonias, não abra. Ageu. Meu Deus, a gente precisa. Eu estava falando para o pessoal, a gente precisa ter uma escola teológica nessa igreja. A gente precisa tratar isso a sério, porque a exposição é cada vez mais violenta e a vulnerabilidade proporcionalmente. E aí, meu Deus, é tanta gente num pluralismo religioso, no misticismo doido. De vez em quando eu falo assim, meu Deus, será que a gente está pregando direitinho? Porque os irmãos dizem algumas coisas aqui, mas o que está acontecendo com você, irmão? Santo Deus, tem misericórdia. E outro irmão, para de coisa, precisa da Bíblia assim, igual eu falei para vocês aqui, cadê a Bíblia? Já não está mais aqui. A Bíblia sem rodapé, pega a Bíblia sem rodapé, só o texto bíblico. Que quando você não tem condição de estudar um bom comentário, até nisso você vai ser enganado. Você vai na livraria, você quer crescer no conhecimento bíblico, procure referências, procure os seus pastores ou pessoas que vão te referendar bons autores, bons livros. Aí você chega lá no cantinho cristão, e vai lá e coloca Benihim. Mas não está aqui não, bora lá. Morre cerulo. Você vai.
E vai ser uma teologia toda atrapalhada. Meu irmão, a palavra está exposta aí, tem gente pregando, tem Bíblia em todo canto, mas isso não muda. Então, se a chegar a Cristo não basta, ouvir suas palavras não basta. Uma coisa que é semelhante também, o sofrimento. Irmãos, sofrimento não é privilégio cristão, não. Os rios, as tempestades que acometem a casa construída na areia, também acometem a casa construída na rocha e vice-versa. Sofrimento é uma coisa do ser humano. Você não só sofre porque é cristão, sofre mais, porque se você é cristão, sofrimento é a condição humana. É a condição humana. Então, mas o que faz a grande diferença? É só esse versículo aí, ó. Volta aí. Lucas capítulo 6, versículo 49. 6,48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve não pratica. O que ouve pratica, o que ouve não pratica. A diferença está em você ser praticante da palavra. Não, mas uma situação lá. Vocês ficam ouvindo um monte de coisas em televisão, em redes sociais. Pega a Bíblia e veja o que a Bíblia está dizendo para a criação do seu filho. Pega a Bíblia e vê o que a Bíblia está dizendo, como é que você, mulher, tem que tratar seu marido, como é que você, homem, tem que tratar sua esposa. E o domínio das Escrituras não é do clero. Isso acabou. Todo mundo tem Bíblia, tem 30 lá, compra uma. Ou baixa uma no aplicativo. Todo mundo tem acesso às Escrituras. Isso é uma coisa extraordinária da reforma. Vai lá, lê as Escrituras. Isso aqui é lanche, irmão. Domingo é lanche. Você está aqui lanchando. No máximo aqui um hambúrguerzinho artesanal. E de vez em quando é misto. Mas enfim, o que eu quero dizer também para vocês é que o que sustenta a gente é o quê? É o feijão com arroz. A gente traz esse povo aí conhecido, famoso, viu? Mas no final das contas, quem cuida de vocês é nós. Quem vai fazer seu casamento sou eu, Cristiano, pastor Anselmo. O seu velório, quem vai fazer? Sou eu, Cristiano, pastor Anselmo. A viúva não vai ligar para a Nana e nem para Silas Malafaia. Pastor, você pode vir? Quando você está em crise de casamento, logo você lembra, pastor, você pode odiar o pastor. Então, irmãos, ó, é o feijãozinho com arroz. A gente nunca, deixa eu dizer para você, e tem uma coisa, Ed fala sempre isso. Aliás, ele falou isso uma vez, me chamou muita atenção. Eu compartilhei aqui na reunião de pastores na terça. Ed falou algo que me chamou a atenção. Ele diz: ó, tem uma coisa que eu gosto da esperança. A esperança é uma igreja sóbria. Eu falei: Deus, guarda isso, porque a gente é sóbrio. Aqui ninguém tem a pretensão de dar show de escritura. A gente não está dando conta nem de orar direito, nem de amar a digníssimazinha aí direito. A gente não está dando conta nem de perdoar. Ficar inventando coisa para você, irmão, é feijão com arroz. De vez em quando tem um hambúrguerzinho artesanal, e às vezes na caia, brincadeira. Mas é assim, irmão. É assim. E não fica, ó, a esperança vai crescer, essas paredes serão empurradas, para cá também serão empurradas, eu estou falando. Vocês vão ver o negócio que vai acontecer aí. Vocês vão ver. Agora assim, ó, a gente vai continuar aqui falando do Evangelho simples de Jesus Cristo, sem apresentações, apenas exposição do texto bíblico. Você quer sensacionalismo? Vá lá em São Paulo. Deixa eu falar. O que faz a diferença é praticar. Aí minha pergunta: então por que a gente não pratica? Sabe por quê? Porque praticar a palavra é cavar na rocha.
Praticar a palavra é cavar na rocha. Você já cavou na rocha, irmão? Regina, você lembra naquela rua lá de Itapetinga, ali beirando o rio, tinha uns quebra-brita, você lembra? O pessoal da construção ia para lá. Eu passava ali toda vez. A gente morava lá em cima, lá num bairro, no Clodoaldo, isso é bem longe. A gente descia a pé até a igreja, e a gente pegava a beira-rio. E eu via aqueles meninos quebrando brita. Irmão, aquele é um trabalho de escravo. Os meninos pequenos quebrando brita. Negócio para construção. Por que a gente não quer praticar a palavra? Porque o texto bíblico vai dizer que é semelhante a cavar na rocha. Não tem que fazer, é difícil. É difícil perdoar, é difícil amar, é difícil orar. Você pensa que a gente ora porque a gente é melhor? Você está aqui porque você é melhor? É difícil esse negócio demais. É tudo com muito sofrimento, com muito desprendimento, com muita renúncia, com muito suor. Eu estou há 24 anos casado com a digníssima aí e a gente precisa resolver tanta coisa. Eu estou há 17 anos pai. Cadê? Daquela princesinha ali. Meu Deus, ela fala coisas comigo. Eu falo, há 18 anos eu não aprendi. Aí eu vou dizer para vocês assim, ó, você está aqui com o seu casamento destruído, cheio de conflito, de briga, relacionamento. Aí eu vou chegar para vocês e vou dizer, ei, hoje sua vida mudou. Mudou o quê, irmão? Mudou o quê? Pode ser, Deus pode lançar, sabe, dispositivos de mudança, te dar palavra. Mas mudança, irmão, transformação, é um negócio difícil para a gente realizar. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de sentimento, é um negócio difícil, a gente fica anos tentando. Eu tenho lutas que desde que eu me converti. O sangue de Cristo tem poder. É cavar na rocha, é difícil, é suado. A vida cristã é suada. Eu não estou falando de um peso, eu estou falando do quanto é difícil o Espírito lutar contra a carne contra o Espírito. A luta, renunciar. Por que as pessoas não querem praticar a palavra? Que não querem cavar na rocha. É mais fácil, a vida fácil, automática, as palavras de efeito, o coach, tudo mais fácil. Ai, irmão, sério, irmão, tu está pelejando há tantos anos. Eu tenho uma boa notícia, vai continuar. Às vezes a gente lida com situações do ministério, fala, irmão, tem coisa que dá vontade de falar assim, Jesus dá força para suportar até a morte. Aí você acha que eu fico iludido? A nossa igreja é uma igreja dos santos, tudo abacaxizão mesmo. As caras de vocês, os abacaxis, a cara de Braga, um abacaxi de 85 anos, não? Pastor Anselmo, lindo, abacaxi lindo, olha que coisa linda, abacaxi doce, né? Mas para descascar esse negócio dando trabalho doido, tudo isso aqui, mas que é difícil demais, isso aqui é difícil demais, largar um dia um trabalho doido, largar a fofoca, tem um que nem sabe mais que é fofoqueiro, se acostumou. Ele fofoca tanto que ele acha que a fofoca é normal. É tão difícil estar pregando aqui, estar falando com vocês. E não é só para vocês, é para mim, é difícil. Eu estou aqui falando bonitinho, amanhã eu vou estar lutando, Senhor, me ajuda. Quer ver? Domínio próprio. Meu Deus do céu, difícil. Hoje eu estava dirigindo para ir para casa, depois da mensagem daquela, irmão. Eu fui arrebatado aqui na igreja. Eu estou dirigindo para cá. O cara fica no meio, irmão, a 20. No meio e eu vou para cá. E aí no meio eu vou para cá.
Peraí, esse negócio é só comigo? Aqui conquista? Aí eu fico tentando, meu Deus, eu sou cristão, eu preciso dar um bom testemunho para minha esposa, para minha filha, de equilíbrio, de domínio próprio. Um dia eu estava no trânsito, irmão, ali na avenida eu estava parado, e assim, eu estava parado à direita, para entrar à direita. O cara aqui para lá direto, o cara para o carro e fica. Eu, bebê, que conquistante não sabe usar buzina. Bebê. Daqui a pouco para o carrão do meu lado, abaixa o vídeo. Pastor Fernando, eu falei, eu sei de Cristo tem poder. Meu irmão estava lá. Eu falei, meu Deus, isso é difícil demais. Eu não estou conseguindo não, Jesus. Difícil é crer demais, meu irmão. Cavar na rocha é difícil. Aí você vai na livraria, tá o cara lá dizendo, mude o seu casamento em 7 dias, aonde? Eu estou com 24 para mudar. E olha que eu sou um cara esforçado. Eu sou um cara esforçado. Ô irmão, eu sou. Eu saio daqui, eu já falei umas 3 besteiras aqui, eu saio daqui me condenando até em casa. Parece que eu não espinho na cara. Eu tenho um senso crítico doido. Eu já chego já falando. Eu fico me esforçando mais. É difícil demais. Aí vocês ficam aí ouvindo conversinhas bonitinhas de facilitações, de gente que, sabe, parece que a fé cristã é o mundo de Alice. Nossa, esse negócio é difícil demais. Ser cristão, ser irmão dentro dessa igreja. De vez em quando eu presencio umas brigas dentro dessa igreja que dá vontade de pegar um cipote fedoroso e dar uma surra nos dois. Igual minha avó nunca bateu em mim, minha avó que era ruim. O velho era ruim. Minha avó espancava as filhas todas, elas dão testemunho. Minha avó me pegou para criar, para continuar esse espancamento. Minha avó me batia, você pode fazer gol de taca de bater em cavalo. Tá chovendo, não sai da chuva. A gente ia para a barragem. Eu e os meus primos voltava a taca de cavalo no lombo, pum, pum, pum. Meu irmão, verdade. De vez em quando dá vontade da sua, você pode fedegoso de alguns irmãos aqui. Que eu falei, é sério, vocês estão. É sério? Por que a gente não quer compromisso? Porque vida de obediência se assemelha à vida de um homem que cava na rocha. Por que a gente não quer obediência? Por que a gente quer praticar a palavra? Porque a gente busca resultados imediatos. A Bíblia não tem isso. Não tem resultados imediatos. Meu Deus, não tem. A gente passa por provações. Quando a gente pensa que zerou com Deus, Deus manda outra provação. Mas Deus dá um tempo. É provação em cima de provação. As lutas, e quando a gente pensa que venceu, nada, tem mais alguns quilômetros para andar, tem mais algumas milhas. Quando você pensa que você resolveu a questão relacional, aí vem, você tem que andar mais uma milha, mais a segunda milha, daqui a pouco você tem que dar o outro lado da face, tem que perdoar. Não tem resultados imediatos. Essa geração é a geração de resultados imediatos. Não tem isso. Demora para formar uma igreja. Um desavisado foi visitar, eu já contei essa história, a Lagoinha. Ele ficou lá em BH fazendo tratamento, ia visitar a Lagoinha. Aí ele voltou para cá e não veio mais na esperança. Eu procurei saber o que aconteceu, irmão. Eu estou visitando, eu fui em Belo Horizonte, visitei a Lagoinha, e é uma igreja totalmente diferenciada da esperança. Na época nós não tínhamos nem 5 anos de igreja. Eu falei, a Lagoinha tem mais de 50, você está doido. A gente tem 14 anos, vai fazer 14 anos agora. A gente está conseguindo fazer as coisinhas agora. E olha que coisinha. Não tem resultado imediato. O irmão usou. Às vezes a gente usa os termos. Não é demorar, tem
demorado. Demora. Abraão esperou 25 anos, espera tu também. Minha crise no momento com Deus é essa. Eu falei, eu comecei o ministério com 19, eu tenho 49, quase 30 anos depois de ministério, o Senhor está abençoando. Eu falei, o que foi? Aí ele está de sua conta. Brincadeira, não falou isso não. Mas é mais ou menos assim. Ele não dá explicação. Por que algumas coisas acontecem? Você fica anos naquilo, demora. O aperfeiçoamento demora. O aprendizado demora. A gente é tardio no aprendizado, a gente é lento para a gente absorver os ensinamentos de Deus. Vocês estão aqui, nós estamos aqui todos os domingos recebendo mensagens poderosas de Deus e a gente esquece no dia seguinte dessa mensagem. O que a gente vai fazer com tudo que a gente ouviu hoje? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não sinto. Eu sei que eu tenho que amar, mas eu não sinto. Eu não deixo de ser menino, rapaz. Antes eu era menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, praticava como menino. Hoje não. É porque os resultados demoram. Ah, como demora. Você tem que esperar. Você tem que ter paciência. Para de agonia. Vai andando com Jesus ali, ó. Seguindo Jesus. A luta, você está seguindo Jesus. As tentações, você está seguindo Jesus. Às vezes você cai e você se levanta e você continua seguindo Jesus. Às vezes você tem dificuldades de perdoar, mas você está lutando para continuar seguindo Jesus. Em um momento, aí as coisas que Deus te prometeu, eu já falei 1000 vezes aqui, na economia de Deus não há espaço para desperdício. Deus precisa prepará-los antes de derramar as suas ricas bênçãos sobre nós. Deus é responsável. Pensa aí, quem é mais velho da esperança aqui? Você pensa se Deus tivesse feito naqueles 5 primeiros anos da igreja o que Deus está fazendo agora? A gente tinha jogado fora. A gente tinha difícil. Eu tinha sérios problemas de temperamento, de tratamento de gente, um bocado de pepino. Eu era um abacaxizão pior do que vocês todos, 1000 vezes. Jesus tinha que preparar a mim, preparar vocês. E aí tem outras coisas maiores que virão do céu. Deus vai preparar a gente, Deus vai treinar a gente. Não fique nessa de resultados imediatos, não. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Segue, não desista não, não desanima não, tem uma recompensa. O nosso serviço, a nossa caminhada em Cristo tem uma recompensa. Uma hora Deus fala assim: não, vou abençoar esse galera, abençoar esse servo e essa serva minha. Ele perseverou. Chega de imediatismo, irmãos, demora. Quem constrói na rocha sabe que às vezes os desafios são desafios individuais, sabe, de solidão. Uma tem hora, chama ele para cavar na rocha, inventa cavar, quebrar a briga e chama os 10 para você ver, não vai indo. Às vezes, irmãos, olha, os esforços são empreendidos por você, está só você. É igual o Getsemane, Jesus está com todo mundo, mas está só. Deserto, 40 dias, Jesus só. Aí você fala: o pastor me abandonou, minha mulher me abandonou, os meus filhos me abandonaram. Não, é que tem momento que é assim. Você vai cavar na rocha sozinho. É o treinamento de Deus para romper com suas dependências emocionais, com suas carências afetivas exageradas. Aí Deus fala: você está precisando criar mais casca grossa. Você é muito carentezinho. Está todo queixando. Fulano estava aqui, não fizeram nada por mim, não sei o quê. Igual meu no início, lá em Tapetinga dizia: meu pai tem dinheiro, eu estou aqui passando fome, rapaz, nesse negócio.
passando dificuldade, chupando uma bebê com sal. Cadê meu pai e minha mãe? Quando eu decidi casar com essa santa abençoada, te amo. É porque eu falo santa, parece um negócio ruim, né? Assim, a forma de expressão é minha santa serva do Senhor. Quando eu casei com ela, minha mãe comprou uma televisão. Eu tive que pagar que minha mãe pagou. Foi fiado. Eu fiquei essa vida toda reclamando. Caramba, você é caríssimo, irmão. Tem não, irmão. É sério, eu não consigo zerar, não. De vez em quando dá uma caríciazinha assim. Mas, irmão, eu fico em casa lá. Eu me amo. Irmão. E pari uma filha igualzinha a mim. Maria Fernanda, irmãozinho, veio ter cinema. Aí eu contando a vida da bichinha. Ela veio ter cinema sozinha. E ela tem uns negócios doidinhos que ela tá ali. Ah, não, tá. Irmãos, eu vou falar que é público, pai. Todo mundo do shopping vê. Ela pega uma coberta desse tamanho, bota na sacola e veste uma roupa bonita e vai, ó. Eu falei, vai pro cinema só? Ela voa. Ah, pai, eu amo minha presença, pai. Falei, lá maçuricando, que negócio difícil. Ei, se tem um rapazinho aqui de olho nela, meu filho, tu vai ter que suar demais, não é? Que a menina não. Você vai ter que rezar, ó. Que a beijinha vai ver. E aí é assim. A natureza ruim, igual. Tá doido? E vai, aí ela tá lá, terminou de assistir filme, mesmo o pessoal tá perto dela. Você veio de cinema só? Ela, mas só. Sabe o que Jesus faz para curar essas carências, essas dependências suas emocionais? Coloca você só no deserto. Fica lá. O pastor não te visita, deve me dar, não, irmão. É porque Deus não vai, não. Não vai, não. Irmãos aqui passam por uma luta. O pastor quer visitar e as portas se fecham. Não vai, não. É muito teimosinho. Aí você fica lá, ó, no lajeiro, quebrando brita, cavando na rocha. Meu irmão, aí você fala, cadê minha mulher? Presta atenção, estou terminando, olha só, que eu estou empolgado. Oi, querido. Presta atenção. Ninguém vai entender você quando você está no deserto. Não perca tempo explicando os seus sonhos, tentando convencer. Eu acho bonitinha essa história. Você precisa ter outras pessoas entendendo os seus sonhos em dar. Não. Desista, as pessoas não têm interesse. E as pessoas não vão entender. Às vezes a sua mulher que te ama, que te quer bem, ela não vai entender a sua cabeça. Não vai. Não perca tempo explicando para quem não quer entender, para quem não vai entender. Seja a sua vida na convicção que Deus colocou no seu coração. Deus está tratando sua alma. Se na floresta do Jordão, correndo, o texto é assim, eu lanço o texto aí, Júlio, acho que é Jeremias 2:19, 2:11, eu gosto desse texto. Eu vou encerrar. Acho que é 2:11, ou não é, será? Veio correndo com cavalos. Leia esse livro, Correndo com Cavalos. Eu digo Peterson, os melhores livros que eu já li. Correndo com Cavalos. Acho que a versão atualizada dele é ânimo. Perdão. Bota cavalos aí que vai sair. Acho que é 11 ou 12, sei lá, daí. 12 e 5, né? O que tem 12 e 5? Sentir fadiga correndo. Pronto, leia, irmão. Vai lá todo mundo. Sentir correndo que vão a pé. Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que fará na floresta de Jordão? Você entendeu a mensagem? Deus está te preparando para batalhas maiores. É isso, irmão. Não tem outra conversa.
Agora, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, e quando Deus botar você para correr contra cavalos, competir com os que vão a cavalo, e se em terra de paz você não te sente seguro, e quando Deus te colocar no Jordão, no meio das feras, no deserto, aí eu encerro mesmo assim, dizendo o seguinte para vocês: você sabe por que as pessoas não querem obediência? Porque elas querem superficialidade. O texto vai dizer que cavou profunda vala. É que a gente gosta de superficialidade. A gente gosta de superficialidade. Mas por que as pessoas não querem praticar a palavra? Porque elas amam a superficialidade, elas não querem profundidade com Deus. Tem que cavar na rocha, cavar profunda vala. Tem que ir a fundo com Deus. Satanás ama a superficialidade, é o terreno, sabe, extraordinário para o diabo te derrubar e te enganar. Vai fundo com Deus, irmão. Você que está aqui, ó, está vindo para a igreja, está chegando, está começando a sua caminhada, já está tendo, mas está na superficialidade. Mergulhe em Deus, mergulha, se entregue, renuncie, faça renúncias profundas, poderosas em Deus. Faça renúncias poderosas em Deus. Mergulhe nas Escrituras, mergulhe numa vida de oração. Aí fica lá, sai na hora do almoço, vai abençoar a comida em nome de Jesus, amém. Igual eu, que eu estou orando pela comida, que eu oro rápido. Abençoe em nome de Jesus, amém. Acabou, você fica só nisso aí. Começa a fazer as orações de madrugada. Começa a fazer um dia. Mas não, o jejum é de Deus, viu? Jejum é bíblico e é de Deus. Começa a fazer os jejuns, começa a aprofundar a sua vida com Deus. Começa a aprofundar a sua família. Não deixa a sua família na superficialidade. Você vai fundo com Deus, a sua mulher fica na superficialidade. Você vai fundo com Deus e os seus filhos ficam. E aí o inimigo, para destruir, não consegue. Você alcança eles. Leva todo mundo para a profundidade. Mas você precisa ser um exemplo dentro da sua casa, na oração, na vida piedosa, na vida dedicada, no domínio próprio, no trânsito. Tem misericórdia, Jesus. Confunda com Deus. Agora é o seguinte: sabe o que esse texto está dizendo? Para você que está cavando na rocha, vale a pena a obediência. Irmão, quantos rios e enchentes e tempestades já vieram contra a sua vida? E você está de pé. Vale a pena construir na rocha. Os resultados da construção compensarão os seus esforços. Um dia você vai dar conta que você construiu uma família em Deus. Um dia você vai dar conta de que você construiu um casamento em Deus, de que você construiu uma vocação em Deus, uma profissão em Deus. Você vai dizer: Deus, valeu a pena. Os rios vieram, as tempestades, eu estou aqui de pé. Fica de pé, irmão, e ficará de pé nesse tempo. Não, fica de pé, deu certo, ficou. Pode ficar, irmão, pode ficar. É só o louvor, pode vir.